Maria Eunice, uma querida. Nossa, a gente falou sobre astrocartografia. Um mega papo, né? Para variar uma aula. Ela é uma querida mesmo. Eu tive o prazer de conhecer ela num evento ao vivo, né? Onde a gente falou sobre astrologia. Enfim, uma queridíssima, assim. Sabe muito, né? E muito acessível e muito generosa com o conhecimento dela. Tenho certeza que você vai se esbaldar aí. É legal para mim poder guardar esses registros aqui. Enfim, vamos lá bater um papo lá. Maria Eunice de E aí, Souza. boa noite. Olha ela aí. Oiê, Oi, boa noite, boa noite. É uma grande alegria estar aqui com você. Muito obrigada, Guedes. eu que agradeço. Eu tava falando pra você nos bastidores, é segredo, viu? O povo aqui não sabe que tem bastidores, que a gente combina tudo. Eu acho que a gente vem assim de situação. Eu tava falando pra você que pra mim de verdade, é um presente, né? Poder registrar esse papo, ter vocês, né? Que já estão na frente, tem esse trabalho, tem esse estudo. E eu vou aprendendo sempre, né? Eu vou aprendendo. A Jaque tá por Aprendemos aqui uns com os também. outros. A gente também não sabe tudo, não. Pode até ter um pouquinho de tempo, mas a gente também está sempre aprendendo, pode ter certeza. A Jaque tá por aqui. Oi, Jaque, saudade da Jaque. Terezinha, é Terezinha? Terezinha também tá por aqui. Rubens entrou. Sejam todos bem-vindos aí, boa noite. Só dois recadinhos rápido. Eu separei os vídeos, são mais ou menos 30 lives com astrólogos com experiência, aí o Robson Papaléu, a Patrícia Boni, o Quiroga, a Titi Vidal, o Lucas Nucci, Ana Maria Costa Ribeiro, e aqui o da Eunice também vai entrar lá, então tá no pacotinho de coleções ali na entrada do Instagram, você clica, já tem todas as lives, e é um bom tempo, uma boa coisa para maratonar, e tem um mega aprendizado lá. E também da dependência química, eu separei alguns videozinhos lá, para quem quer inteirar do assunto, o que é a dependência, por esse meu olhar, é só entrar lá também, deixa esse recado. Mas vamos lá, parar de enrolar vocês, vamos bater esse papo. Então, astrocartografia, é isso, né? Assim que fala, né? Antes disso, você pode se apresentar, falar de você um pouco, já, enfim, e a gente vai tocar nesse barco aí, tá bom? Ok, então boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo Guedes, por esse convite que muito me honrou. Eu fico sempre muito feliz com os convites dos colegas. E obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento. Eu não sou tão veterana assim. Esse ano eu fiz 10 anos que eu me formei em astrologia. Eu sou formada pelo Centro de Astrologia Psicológica de Londres. Então, a minha formação principal é de fora do Brasil. E voltei para o Brasil em 2011, que foi quando eu comecei a trabalhar com astrologia oficialmente. Depois disso, o Guedes já sabe, a gente nunca para de estudar, né? Você está sempre estudando, todo ano a gente faz um curso, todo ano, porque a astrologia é esse saber que é extremamente vasto, você nunca sabe tudo, e até para a gente ter um pouco de domínio, você vai começando a afunilar, né? Você vai escolhendo que áreas que te interessam, que áreas com que você tem mais afinidade, porque não dá para você realmente se dedicar a tudo. A gente pira, né? Se fosse para fazer assim. E aí, uma das áreas que me encantaram desde o começo foi a astrocartografia. Eu comecei a trabalhar com astrocartografia primeiro de forma muito autodidata. Comprei o livro do Jim Lewis, que é o cara que estruturou essa técnica. A astrocartografia é uma técnica que ela é bastante antiga, e ela não foi exatamente criada pelo Jim Lewis, que era um astrólogo americano, mas ele foi o astrólogo que instrumentou, que realmente trabalhou, desenvolveu uma técnica para facilitar o uso dessa ferramenta. Então, foi ele que desenvolveu os softwares, foi ele que fez o trabalho braçal, por assim dizer, e também foi a pessoa que popularizou essa técnica. Então, o Jim Lewis é acreditado com essa popularização e a facilitação do uso da astrocartografia. Isso já foi nos anos 70. Então, eu comprei o livro dele inicialmente, depois eu fiz o curso do Kepler College, e aí, em 2019, eu também fiz a certificação internacional, que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz, né? E essa certificação é emitida pela própria fundação do Jim Lewis. Então, eu também trabalho com outras áreas de astrologia, mas a astrocartografia é uma das minhas grandes paixões. É uma área que realmente é muito gostosa, é uma delícia de a gente trabalhar. Muito legal, muito legal.
Antes, um pouquinho, boa noite para quem chegou depois. E aí, tem um aviãozinho do lado aqui da telinha, vocês podem apertar ele e compartilhar com quem também vocês acham que ia gostar desse assunto, de saber o que, que é a sua cartografia e de ouvir essas nossas experiências aí. O coraçãozinho também nos ajuda a subir essa live e vocês são muito bem-vindos para trocar com a gente conseguir responder as perguntas e vai enriquecendo o papo e vai dando direção também. Muito importante estar com vocês. Mas, então, esse estudo, ele nasceu em 70, ele já tinha antes e esse autor, ele compilou as informações e estruturou ele de uma forma mais direta. Foi isso, né? Sim, já existia fazia algum tempo, mas ele foi a pessoa que se dedicou a tornar isso algo mais fácil de ser utilizado. Então, ele desenvolveu várias ferramentas, vários softwares que facilitaram a utilização. Então, ele deu uma contribuição realmente fantástica. Entendi. Ô Eunice, vou chamar de Eunice. Eu sou desse que já fico íntimo da pessoa e já vou abreviando. Fica à vontade. Mas me conta uma coisa assim, eu acredito que esse processo assim de trazer a astrologia, né, de astrologar, né, de trazer a linguagem do céu, seja para a gente assim um caminho para trazer para as pessoas um discernimento, uma consciência, um crescimento, um olhar de um todo maior, compreender a vida, né? Orientações sobre o que o céu nos diz, né? O que é essa vivência, né? O que são essas montes de contradições humanas e essas confusões que a gente se mete, esses aprendizados e essas repetições. E a astrologia é uma carta, né? Um oráculo, o pai dos oráculos, a mãe dos oráculos, né? No sentido de trazer essa consciência através desse estudo. E aí, antes de você falar concretamente do que é essa cartografia, dentro desse estudo seu, como que a gente pode falar dessa base, dessa consciência, primeiro? Bom, a astrologia, como a gente sabe, é um saber milenar. Ela tem algumas polêmicas dentro da própria comunidade astrológica, começando por ter colegas que batem firme que ela é ciência, outros que dizem que não é. Para mim, o título de ser ou não ser ciência não faz muita diferença. Eu acho que ela é uma arte. E ela também tem essas várias vertentes e essas várias aplicações. Para mim, o que sempre me encantou na astrologia é isso que você também já colocou. Essa possibilidade de você entender melhor quem é você. Entender melhor as suas próprias dinâmicas, as suas contradições, por que você funciona assim e não assado, por que você é como você é, e dentro desse processo permitir uma autoaceitação. Ao invés de a gente ficar brigando com a gente de que eu devia ser isso ou ser aquilo, a gente aceitar o que nós de fato somos, não no sentido também de você falar, é assim e pronto e acabou. Não, mas no sentido de que a gente também, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente primeiro precisa aceitar o que nós já somos. Então, é uma das coisas que mais me apaixonaram desde o começo. Eu sou daquele time que descobriu a astrologia já um pouco tardiamente, né? O meu primeiro mapa astral já fiz depois dos 30 e foi aquele encantamento imediato. Então, e uma das coisas que me fascinaram foi como que essa pessoa que nunca me viu antes pode falar de forma tão profunda de coisas que são íntimas, que não teria como ela saber a meu respeito, porque são coisas que você não fala nem para amigos. Não porque sejam segredos, mas porque são coisas que só pertencem a você, que você não tem necessidade de você ficar falando. E como que essa pessoa vem e fala disso para mim? Então foi um encantamento assim, instantâneo, essa possibilidade de a gente se conhecer tanto, de a gente entender tanto, porque somos como somos. E como a gente pode se aceitar, e a partir dessa aceitação, como que a gente também pode se melhorar, né? Como que a gente pode ampliar as nossas possibilidades como seres humanos. Então, essa é a perspectiva com que eu trabalho dentro da astrologia, e uma das minhas primeiras propostas, quando eu atendo os meus clientes, é a ideia de essa pessoa se aceitar. Então, tem muita gente que chega para mim, por exemplo,
para uma consulta e ela fala, ai, mas eu sou muito isso, ela coloca ali um rol de reclamações a respeito dela mesma. Eu olho o mapa e eu falo, olha, mas eu estou vendo no seu mapa que tem isso, isso, isso e isso. Isso é o que você é. Então, você realmente não gosta de ser assim ou você está repetindo coisas que você ouviu de outras pessoas? E é muito comum, é minha mãe, é meu irmão, ou é meu marido, ou minha esposa. Então, isso abre uma outra dimensão para essa pessoa, para ela parar de brigar com ela, né? De novo, não é no sentido de ela se acomodar e dizer, então tá, o meu mapa falou que eu sou assim, então dane-se quem não gostar, eu vou ser assim para sempre. Não é nesse sentido. É no sentido de a gente assumir a nossa verdadeira natureza, ao invés de tentar ser outra coisa, que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Então é muito comum. Eu imagino que no seu trabalho você também se depara com esse tipo de situação com alguma frequência, né? A pessoa, mas eu sou muito reservada, eu queria ser mais isso ou mais aquilo. Não, tá adequado para você ser do jeito que você é. Para de brigar com isso. Então, essa é uma das dimensões que sempre me encantaram. E claro que tem muitas outras, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, respondeu muito, muito bem. A Gi chegou por aqui. A gente vai falar de astrologia kármica também. Querida, tô louco para aprender também. Gisele. Eu não me sacio com vocês. Mas eu entendi, você respondeu muito bem, sim. Eu acredito que seja esse processo assim de desvendar, né? De trazer para a pessoa que ela pode ser ela mesma e ficar mais leve esse caminhar, né? Exatamente. Ficar mais leve assim, você pode ser você e tá tudo certo. Até o depoimento aqui, acho que uma consulente sua, elogiando, falou que foi muito bem, foi muito certo fazer o mapa com você, que deu muito certo a escolha dela de mudar. Tô tentando puxar o nome dela aqui. Que bacana. Edina. Isso em 2018 ela colocou aqui. Muito legal. Eu não consigo ver. Eu tentei puxar os comentários e ele só me mostra os 2 últimos. Mas obrigada. Entendi. Que bom. Legal esse feedback. É legal, sim. É legal. Mas, então, indo pro tema, né? Como que você define, assim, para ficar assim, com a pessoa que é leiga, o que é a astrocartografia? Ok. Tem 2 maneiras que eu gosto de apresentar a astrocartografia. Uma bem prosaica, que eu faço até uma brincadeira. Astrocartografia é onde a astrologia encontra a geografia, por assim dizer, né? Porque, basicamente, a gente cruza o nosso mapa astrológico com o mapa mundi. Mas, e vendo de uma outra maneira, a astrologia, basicamente, é um estudo do tempo. Né? Na astrologia, a gente estuda a qualidade do tempo e a gente vai também estudar a natureza cíclica desse tempo. Nós estudamos ciclos. Quando você entra com a astrocartografia, o tempo encontra o espaço, porque na astrocartografia a gente aplica esse momento congelado no tempo, que é o nosso mapa astrológico pessoal, a gente aplica isso sobre o espaço, que é o mapa mundi. Então, qual é o conceito básico? Como é que isso funciona? Na hora que nós nascemos, ou em qualquer momento que você escolha, por exemplo, neste exato momento, aqui em Cuiabá são 19h16, aí para você são 20h16. Então, para nós aqui no Brasil, o sol já se pôs, né? O sol já desceu no horizonte. Então, nesse momento, a gente pode, se a gente olhar o mapa do Brasil, a gente vai ver a linha do sol descendendo. Em compensação, lá do outro lado do mundo, na Austrália, o Sol ou já nasceu ou está prestes a nascer, porque é o lado oposto do globo terrestre. Então, quando a gente olha um mapa astrocartográfico, nós vamos considerar os 4 ângulos básicos do mapa astrológico. E aí, a gente vai olhar que ao redor desse globo terrestre, tem lugares onde os planetas estão ascendendo, tem lugares onde eles estão descendendo, e lugares onde eles estão culminando e lugares onde eles estão anticulminando. E é basicamente com isso que a gente vai trabalhar. Então, qualquer mapa que você olhar, seja um mapa de uma pessoa, de uma empresa, de uma ideia, ou o mapa do momento presente, a gente vai olhar basicamente as linhas dos planetas
ascendendo ou descendendo, culminando ou anticulminando. A partir dessas linhas, nós fazemos uma análise, porque a gente aplica o princípio que cada um desses planetas representa, associado àquele ângulo em específico, e a gente analisa, então nesta região, você vai vivenciar um Saturno ascendente, por exemplo, como se você tivesse Saturno ascendendo no seu mapa, ou Júpiter, ou qualquer que seja o planeta do qual a gente esteja falando. E a gente não utiliza as casas astrológicas no mapa astrocartográfico, porque literalmente o que você vai olhar é o mapa mundi. É o mapa mundial e projetado sobre esse mapa mundial as linhas dos planetas nesses 4 ângulos. E essa é a análise mais básica, essa é a análise mais inicial. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, e aí a Carmen aqui também fez outra pergunta, e aí, antes de responder a pergunta dela, é sempre nos ângulos que a gente olha. Sim, então, é sempre casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10, a base desse processo. Na verdade, a gente nem vai levar em conta a casa. Deixa eu explicar para ela o que é culminando, anticulminando, ascendendo e descendendo. A gente está falando basicamente, quando a gente fala de ascendendo, é o ponto do extremo leste, né? No mapa astrológico, o ponto do ascendente é o ponto de iniciação do mapa e representa o ponto de iniciação da nossa vida também. É o ponto de encarnação, é o ponto onde a vida começa. O ascendente representa o ponto do extremo leste naquele lugar onde você nasceu. Então, é o ponto de ascensão do Sol, mas não apenas do Sol, o ponto de ascensão de todos os corpos celestes naquele período que você nasceu. Então, ascendente, ascensão, é quando os planetas nascem. O extremo oposto é o descendente. Então, é o ponto do extremo oeste, aonde o Sol e os demais planetas se põem. O que é culminação e anticulminação? No mapa astrológico, a gente também tem outros 2 ângulos que nós chamamos de meio do céu. O meio do céu é isso aqui, é o ponto acima da nossa cabeça, naquele lugar onde a gente nasceu ou onde a gente está. Então, meio do céu, por isso que chama culminação. Quando é meio-dia, dependendo da região onde você está, o Sol costuma estar a pino, diretamente acima da sua cabeça. Eu digo dependendo porque se você está numa região muito próxima dos polos, obviamente o Sol vai estar inclinado. Mas culminação é o ponto aonde os planetas culminam, é onde o ponto de maior elevação desses planetas. Ele está ali a pino, acima da sua cabeça. Anticulminação é o oposto disso. Ou seja, a gente pode dizer que é o ponto abaixo dos nossos pés, lá do outro lado do mundo. Quando a gente está falando do Sol, isso corresponde grosseiramente ao ponto da meia-noite. Porque meia-noite para nós aqui significa que o Sol está lá do outro lado do mundo. Bom, ficou claro isso, Carmen? Sim. Entendido. Sim. Ficou sim. E deixa eu te falar outra coisa. E isso é partindo do princípio do mapa astral da pessoa. Que é também tem análise do mapa dela e a fluência dela que ela tem com cada um desses planetas que seria no caso desse cálculo, né? Exatamente. Então, a partir do mapa natal da pessoa, a gente vai projetar essas linhas planetárias sobre o mapa mundi. Inclusive, a gente vai olhar os princípios planetários para identificar para onde você quer ir. Então, por exemplo, de uma forma bem popular, muitas pessoas falam da astrocartografia, a gente costuma brincar, para onde eu vou para ter sucesso profissional, para ter sucesso financeiro, para onde eu vou para ficar famosa, ou para onde eu vou para encontrar minha cara metade, para me apaixonar, para encontrar um grande amor. E aí as pessoas usam muito os planetas ditos benéficos, né? Primeira pedida sempre é Júpiter. Eu vou para a linha de Júpiter, que lá vai ser tudo de bom. Lá eu vou ter sucesso, lá as coisas são facilitadas e tal. Vou para a linha de Vênus, porque eu quero encontrar o amor e etc. e tal. E aí, cada um dos planetas, os planetas não mudam. Eles continuam simbolizando o que eles simbolizam no nosso mapa natal. Aí é que entra o X da questão.
a qualidade desse planeta depende de como ele está no seu mapa. Então, uma das linhas mais óbvias, como eu disse, eu quero sucesso profissional, abundância, reconhecimento. Então vamos para onde Júpiter está no meio do céu. Vamos para uma região onde Júpiter está culminando, porque ali eu vou ter a minha vida profissional realmente alavancada, vai ser maravilhoso. Só que isso é uma forma muito simplista de ver, porque depende muito de como Júpiter está no seu mapa. Se esse Júpiter está lá, brigando com todo mundo no seu mapa, está numa condição cósmica em astrologuês, quer dizer, é um Júpiter que no seu mapa ele não está tão bem, ele não está no signo que ele gosta, ele está fazendo uma porção de aspectos difíceis. Então, esse sucesso, ele não vai fluir tão fácil assim. Ele não é tão óbvio assim. Talvez a gente poderia eleger um outro planeta que seria melhor recomendado para trabalhar essa ideia do sucesso, da proeminência profissional. A mesma coisa a gente pode pensar sobre Vênus. Então, Vênus, então vou para a linha de Vênus que vai ser maravilhoso. Aí você também tem uma Vênus que ela está numa condição bastante desafiada. Ela está também num signo que ela não gosta, numa casa que ela não gosta, ela está brigando com um monte de outros planetas. É uma Vênus que não está tão fluente. Aí você vai para uma região onde tem uma linha de Vênus, você vai encontrar todos os desafios associados a relacionamentos que aquela Vênus traz para você. Que ela traz não, né? Porque os planetas não são culpados de nada, os planetas só simbolizam. Então, assim, não é uma coisa tão simplista. Mas, mesmo assim, a gente pode encontrar alternativas, né? Então, basicamente, quando a gente faz uma análise astrocartográfica, as pessoas procuram por vários motivos. Ou porque elas estão pensando em mudar de país, elas querem ir para outro lugar. E eu sempre pergunto, qual é o objetivo dessa mudança? Você quer mudar porque você quer ir para outro lugar? Porque você vai estudar, porque você vai trabalhar, você vai mudar com a família. Então, a gente vai perguntar primeiro, qual é o objetivo inicial da mudança? Por que você quer mudar? Diga. Pegar o gancho aí. Sim. Primeiro que a Renatinha colocou aqui, eu já abri meu astromapa aqui. Legal, Renata. Mas assim, e aí parte do princípio que não é uma questão de fugir, né? De fugir para não resolver o problema, porque que nem eu estava colocando. Tem um Júpiter em tal aspecto, tem um Vênus em tal lugar, trazendo para uma linguagem mais direta. Cada pessoa nasce com o seu mapa, com as suas questões, com seus aspectos e com a sua disposição, que na verdade é no sentido de dizer assim, cada pessoa tem o seu próprio aprendizado, as suas próprias questões a serem superadas e a sua própria proposta de crescimento, né? O mapa ele não está à toa, né? Existe um porquê de cada posição, de cada aspecto, de cada tensão para todo mundo, né? Nesse sentido, né? Então, não é um lance de usar a astrocartografia para fugir, para não resolver um dilema. Na verdade, para ter um auxílio dentro da consciência que você tem de si mesmo e dentro dessa consciência vai buscar uma maior fluência para o objetivo que você quer de vida, né? Não dá para ser uma coisa assim de uma fuga, né? Então, eu quero Júpiter, mas como que você se relaciona no seu mapa com Júpiter? Como que é o seu processo? Qual que é a consciência que você tem sobre isso antes de ter, né, esse salto, né? Acho que é igual o lance das previsões também, né? Hoje, né, Marte entrou em Sagitário, aí todo mundo falando, um monte de coisa e tal, mas antes de saber como está o céu hoje, eu preciso entender como que é o meu céu, né? Senão fica uma coisa assim muito, muito longe, né? Fica simplória, né? A gente acaba não aprendendo o que tem que aprender, né? Sim, exatamente. Inclusive, né, eu falo muito sobre o céu do dia e eu gosto sempre de lembrar. Às vezes eu estou falando, hoje tem um aspecto maravilhoso no céu, isso está lindo, etc. E eu falo, gente, isso aqui é uma descrição muito generalizada da qualidade do tempo para todo mundo. Mas, às vezes, isso está encaixando no seu mapa de um jeito muito tenso. Que eu estou falando que o dia está lindo e você está dizendo, que doida, o dia está horrível para mim. Por quê? Para você, isso está detonando alguns pontos sensíveis desse mapa. Mas respondendo à tua pergunta, não se trata de fugir de quem nós somos. Então, não importa para onde você vai levar você junto. Né? Eu gosto de brincar. Filosofia do Tiririca, né? Onde eu fui, eu tava. Não importa para onde você for, você vai se levar no colo. Então, você não foge de você.
né, uma brincadeira para dizer que a gente não foge da gente, você não foge desse mapa. Você vai continuar tendo o mesmo mapa. O que é modificado é, quando você viaja para um determinado lugar que tem uma distância razoável de onde você nasceu, porque às vezes você viaja dentro do seu estado, não faz tanta diferença. Às vezes a gente viaja dentro do próprio país e não muda muita coisa. Mas quando você viaja que tem alteração de ângulos do mapa, de estrutura de casas desse mapa, o que você vai alterar é você muda o enfoque de partes do seu mapa. Então, digamos que você é uma pessoa, vou pegar aleatoriamente aqui, que você, no seu mapa natal, na região onde você nasceu, você tem um Saturno ascendente. Então, o Saturno ascendente vai falar de quê? Um senso de responsabilidade muito forte, uma pessoa que é muito séria desde cedo na vida, se compromete, que tem responsabilidade, que tem muita cobrança, que tem muita maturidade, que se encarrega de tudo. Aquela pessoa que realmente tende a carregar o mundo nas costas, né? Dependendo de como ela vive isso. Então, ela, por algum motivo, viaja para um outro lugar, para um outro país, aonde, ao invés de ter um Saturno ascendendo, digamos que ela coloca lá um Júpiter ascendendo, ou uma Vênus. Ali, ela vai ter uma outra percepção da vida, um pouco mais leve, dependendo do Júpiter e da Vênus que ela tem no mapa também, né? O mapa natal dela continuou o mesmo, ela não deixa de ser quem ela é. O mapa original para onde ela nasceu também continua valendo, então ela continua tendo um Saturno no ascendente. Porém, naquela região onde ela está vivendo agora, ela tem a oportunidade de experimentar um aspecto mais leve da vida. Ela pode vivenciar essa dimensão de como é também ter um Júpiter ascendendo, né? Então, uma outra maneira de a gente olhar a astrocartografia é assim, quando nós passamos por trânsitos no nosso mapa, inclusive Saturno no ascendente, né? Quem não tem um Saturno no ascendente no mapa natal, pelo menos uma vez na vida, às vezes 2 vezes na vida, vai ter Saturno passando por ali. E esse trânsito costuma durar em torno de 1 ano. Então, por aquele período de aproximadamente 1 ano, você experimenta o que é ter Saturno no ascendente. Então, você tem que se responsabilizar mais pelas coisas, você tem que ser sua própria autoridade, você tem que se encarregar de você, da sua vida, você tem que se conscientizar mais da sua realidade, de como você quer criar uma realidade diferente, tudo aquilo que a gente associa com o Saturno no ascendente. Então, quando você viaja para uma região onde tem uma linha de Saturno ascendendo, eu estou falando sempre do mesmo ponto para facilitar a compreensão. É como você vivenciar um trânsito de Saturno passando pelo seu ascendente durante o período que você está naquela região. E se você reside permanentemente naquela região, você vai experimentar como se você tivesse esse planeta no seu ascendente permanentemente. Enfim, entendi. Acho que deu para entender, né? Mas você não foge do seu mapa. O seu mapa natal, ele é o mesmo, só que dependendo de onde você está no mundo, você vai colocar em destaque partes diferentes desse mapa, que podem facilitar algumas coisas, podem desafiar outras coisas, né? Porque o mapa continua lá inteirinho para você lidar com ele. Sim, a Gi, inclusive, colocou aqui, isso que a gente falou, né? Que é a importância da consciência do próprio mapa, porque quando a gente vai, a gente leva bagagem. Foi a mesma coisa que a gente disse, né? Exatamente, isso aí. Sim. Inclusive, só para enfatizar, Guedes, antes de a gente olhar o mapa astrocartográfico, antes de a gente entrar direto no mapa mundi, é essencial a gente olhar o mapa natal da pessoa para identificar os planetas de sombra e de luz. O que é isso? A gente vai identificar quais planetas que estão mais facilitados, que estão mais livres, que planetas estão fazendo melhores aspectos nesse mapa, que têm maior potencial de serem integrados. A gente identifica na conversa com o cliente se o cliente está consciente desse planeta, do que ele representa ou não.
E a gente também vai identificar quais planetas estão em dificuldade, que pode significar que o cliente não está lidando tão bem com o que esse planeta representa, esse planeta pode estar na sombra. E aí, quando a gente viaja para uma região que tem uma linha desse planeta, há um potencial maior de a gente experimentar dificuldade. Às vezes o planeta nem é um planeta tão ruim, de uma energia tão difícil, mas naquele mapa, esse planeta está numa condição que é desafiadora. Então, um exemplo clássico é Marte. Marte é o planeta da assertividade, do instinto de agressividade, no sentido bem neutro. Marte é necessário para a gente se defender, para a gente brigar pelo que a gente quer. Mas aí, de repente, você tem um Marte que está numa casa uma casa cadente, que é classicamente considerada uma casa mais propícia às coisas estarem inconscientes. É um Marte que está num signo onde ele também não está muito confortável. Digamos que é um Marte muito desafiado, ou seja, essa pessoa, ela não lida tão bem com a agressividade dela, essa pessoa tem dificuldade de se posicionar, de se afirmar, de ser direta nas coisas que ela quer. Ela, às vezes, não sabe nem dizer não. Então, ela tem um problema com Marte, ela tem uma dificuldade de lidar com a raiva dela, com a agressividade dela. Ela vai para uma região onde tem uma linha de Marte, ela possivelmente vai encontrar algumas dificuldades. E se ela não está consciente e ela não lida bem com a agressividade dela, é muito provável que ela vai experimentar esse Marte através de outras pessoas. Talvez ela seja vítima de violência, talvez ela se depara com situações que ela fica muito intimidada. Isso, claro, depende do mapa, depende da pessoa, depende da condição desse Marte. Eu estou dando exemplos aleatórios aqui. Não, sim, eu acho que é o mesmo princípio, né? Que é o mesmo princípio que a gente usa para o lance de fazer uma sinastria, ou fazer uma previsão, ou fazer uma revolução solar, que também é uma previsão, e no sentido de que, assim, primeiro ponto é a pessoa se conhecer. Exatamente. Entender a si mesmo o mais básico não, acho que o máximo que possa, né, dentro desse processo, que é um estudo também para a vida inteira, né, quanto mais mexe, mais a gente descobre coisa para melhorar, antes que ela tenha esse salto, né? Inclusive, nas pessoas que eu trato por aqui, nas mães e nos dependentes químicos, adictos em si, né, o meu foco é o processo de autoconhecimento, é usar o mapa realmente como uma carta de aprofundamento, entender os próprios dilemas, e entendendo e tendo isso como experiência, de que o mapa ele dá o caminho desses labirintos, né, que a pessoa se prendeu nesse processo do vício, entre casa 4, casa 8, todo esse processo. E como eu faço um processo de meses, né, de acompanhamento, mergulhando na astrologia, só no estágio mais para frente, já avançado, que eu entro no processo de olhar os trânsitos hoje, olhar um processo de previsão, porque senão a gente acaba gerando uma ansiedade muito grande e não sai do lugar, né? É muito nesse processo, né? Então vamos focar aqui, sobre quem é você e tal. Inclusive uma mãe que eu atendi, ela veio com esse anseio, né? Meu filho, né? Com todo esse processo de adicção muito severo para ela, né? E o primeiro ponto foi fazer um mapa dela. Por mais que o problema seja aquela coisa, né, que tá tomando e tal, mas se tá acontecendo na vida dela, no filho dela, tem algo a ver com ela também. Então ela primeiro se cuida, se entende o processo dela para que ela consiga ter consciência e condição para direcionar ou entender o processo externo. Porque é essa coisa, né? Primeiro a gente consegue olhar para a gente para depois conseguir dar um passo maior, né? Eu acho que é nesse sentido, né, Alice? Sim. A Camila chegou por aqui, beijo. Oi, Camila. Com certeza, até porque, no caso específico da dependência química, toda a família é impactada, né? E a mãe, especialmente, as pessoas que cuidam, elas também precisam ser cuidadas, né? E aí, estendendo um pouco além da dependência química, qualquer pessoa que precisa cuidar de outra pessoa em algum processo de adoecimento, os cuidadores, às vezes, são negligenciados, sendo que eles também precisam de suporte, eles também precisam de apoio, eles também precisam ser olhados e ser vistos, porque eles ficam muito nessa função de cuidar do outro
E, às vezes, quando eles vão se dar conta de que eles também estão precisando de cuidados, já é num ponto bem crítico, né? Então, com certeza, eu concordo com você. É muito importante que a pessoa se olhe, antes até de olhar para o outro também, né? Eu penso que, assim, uma linguagem até simplória, né? Mas é no sentido, assim, de primeiro a pessoa conseguir compreender que a vida ela tem um fluxo, né? Existe uma ordem maior, né? Existe um todo acontecendo, né? Existem os planetas que são ponteiros do tempo, que estão regendo, né? Essa nossa vivência aqui, e entende o próprio fluxo para que a gente consiga estudar e entender o fluxo, né? O que está acontecendo ao nosso redor. A gente buscar harmonia, porque o que a gente quer é buscar harmonia, né? Só que não dá para buscar essa harmonia sem se conhecer. Não dá pra. Não tem jeito, né? Começa dentro da gente, né? E termina também assim. Então a gente começa a ter um. Porque pra mim foi assim, não sei como foi pra você, né? Quando eu comecei a estudar astrologia e fiz o meu mapa e tal, e todo esse universo que comecei a mexer, a primeira sensação sempre é a sensação de se assustar mesmo. Você fez, não, então pera. Então para, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que me falaram, assim, porque eu fiquei um período assim, meio que catatônico, assim, meio olhando assim, falei, não é possível. Se a minha vida, né, se as minhas características está escrito numa carta que foi calculada a partir da data, do horário, do local que eu nasci, e todas as informações elas batem certinho sobre o que eu vivi e as dificuldades que eu tive, e o tempo e o espaço certo, então alguma coisa não me contaram. Alguma coisa, até uma coisa está errada. Porque a gente não tem naturalmente essa compreensão que existe um fluxo maior. A gente não tem, a gente não é educado para isso. E eu até acho que no futuro a astrologia tem que estar nas escolas, como já teve, né? No sentido de já ter essa compreensão, que a gente vai evitar um monte de outros dilemas, né? Um monte de outros problemas se isso já for uma coisa de berço, né? Assim, existe um fluxo maior, existe um tempo maior. Mas acho que a primeira coisa é isso, a pessoa conseguir, porque a gente até esquece, né, disso, né? A gente tem essa consciência e depois esquece, fala, não, tá, está acontecendo porque tem um aprendizado, tem algo que, né, que eu não enxerguei, que eu tinha que enxergar. O padrão de repetição, né? A gente não consegue entender. Fala, nossa, eu estou passando a mesma coisa em um lugar diferente, com pessoa diferente, é o mesmo processo. Né? Aí tem aquela, eu tenho o dedo podre, ou é só comigo, aí entra naquelas questões de negação, né? Acho que é nesse sentido, né? Sim, sim. O ponto de partida sempre é o nosso mapa natal, ou seja, o ponto de partida sempre é quem nós somos. Quem nós somos, qual é a compreensão que temos sobre o que somos e quem somos, e o que a gente faz com tudo isso que a gente é, e com todos esses recursos que a gente tem. Aí a gente até entra um pouquinho naquela velha discussão do destino do livre-arbítrio, e aí a gente tem aquela escala, se é que a gente pode dizer assim, né, do que é destino, do que é livre-arbítrio. E eu gosto de lembrar, o nosso mapa é um destino, ele já foi dado. Eu sempre brinco com clientes, né, quando a gente fala sobre isso. Do mesmo jeito que não dá para você voltar para o útero da sua mãe, bater lá na porta e dizer, eu não gostei dessa família, eu não gostei dessa casa, troca aí, por favor. Não dá para a gente ir lá e bater, troca esse mapa aí, não quero esse Saturno, não quero isso, eu não quero aquilo. Não dá. Isso é, de certa maneira, um destino, porque isso já foi dado. A gente gosta de pensar, né, dependendo da crença de cada um, eu pelo menos gosto de pensar que a nossa alma escolheu esse momento para encarnar, porque é esse céu que combinava com o que nós precisávamos viver aqui. Isso que é uma crença minha, né? Cada pessoa pode ver de um jeito diferente. Mas se você desconsiderar essa ideia de vida antes ou depois, vida antes de nós estarmos aqui ou vida depois que formos embora daqui, a gente não escolheu nada disso. Você não escolheu seu pai, sua mãe, sua família, o contexto sociocultural onde você nasceu. Ou seja, você não escolheu esse mapa, né? Tem até a música, eu não pedi para nascer. Como assim? A gente pode pensar que pediu sim, mas se você for pensar apenas nessa dimensão dessa experiência atual, você vai dizer que não. Agora, o que você faz com tudo isso que já te foi dado, aí é uma outra história. Então, como é que a gente lida com tudo isso que nós recebemos, com o que nós ganhamos, aquilo que a gente acha que não ganhou, aquilo que são as nossas faltas, né, as carências que a nossa vida também coloca, enfim.
Aí entra a velha história. O que a gente faz com tudo isso, aí entra um pouco desse nosso livre-arbítrio, desse nosso escolher diário, desse nosso criar a vida que nós temos. Sim, sim. Antes, para a gente não fugir do tema, né, mas antes um pouquinho para a gente voltar, dentro desse processo por aqui de recuperação, um dos pontos de apoio é Saturno, né? No sentido de entender esse aprendizado, essa responsabilidade, o sentido assim do tempo e dessa nossa vivência aqui. E eu uso muito essa referência de Saturno. E aí você falou desse lance assim de eu não pedir para nascer, olha o que aconteceu comigo, né? E dentro desse processo aqui de adicção e também a codependência, né, que são as mães e as mulheres presas dessa repetição, esse estado de consciência, ou de não consciência, acho que é melhor dizer assim, ele traz o vitimismo, né, como perspectiva. A pessoa realmente acredita que ela está fadada àquele fracasso, que ela não tem força, que é uma coisa que, né, olha o que aconteceu comigo, né, eu não pedi para nascer, todo esse processo. E o processo de recuperação ele acontece quando a pessoa decide. E a decisão implica no sentido de responsabilidade, né? No mínimo, é aquela coisa assim, o que eu tenho que aprender com isso? Então vamos, o que eu tenho que aprender com isso? No mínimo, né? Exatamente. Aí quando Independente da crença, né? Quando ela faz essa pergunta, ela muda já, ela já começou a compreender que, peraí, se eu ficar aqui só reclamando, me vitimizando, eu nunca vou sair do lugar. Aonde é que eu entro nessa história? Qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade nessa história? Isso. Inclusive, eu também gosto de brincar com clientes assim, né? Eu digo, olha, esse mapa não determina quem você é. Você não é assim porque esse mapa é assim. Na verdade, a relação é contrária. Esse mapa é assim porque você é assim. Então, o mapa só está mostrando o que você já é, o que você já traz. E aí eu também uso a seguinte analogia. Eu faço essa brincadeira também. Quem nasceu primeiro? Foi o equipamento ou foi o manual que explica como o equipamento funciona? Né? O manual existe em função de um equipamento. Você não cria um manual para depois criar o equipamento que ele explica. E aí o nosso mapa é como se fosse o nosso manual. Então, o mapa, ele existe em função daquilo que nós já somos, que nós já trazemos. Aí eu digo isso para falar, não vale usar o seu mapa como desculpa para as coisas que você não está trabalhando. Então, não vá botar culpa no seu mapa. Porque eu tenho tal coisa em Áries, eu tenho Saturno não sei aonde. É por isso que isso é fazer má astrologia. Isso é usar a astrologia do pior jeito possível. É não se responsabilizar por quem a gente é e ainda ficar na coisa da vítima ou usando como desculpa para não fazer o que tem que ser feito, né? E concordo com você. Saturno no nosso mapa, ele é um ponto nevrálgico e ele tem uma péssima fama na astrologia, né? Mas eu digo sempre, olha, quem não tem um bom Saturno no mapa, ou está na prisão ou está no manicômio. Porque ou numa clínica de reabilitação. Pode acrescentar essa. Também, né? Porque Saturno é aquilo que é essencial para nós nos estruturarmos como pessoas, para a gente conseguir funcionar adequadamente em sociedade, para a gente conseguir cumprir as leis, para a gente conseguir respeitar os limites sociais, para a gente ser gente, para a gente ter um mínimo de decência e conseguir conviver com outras pessoas. É Saturno que simboliza no nosso mapa a nossa capacidade de amadurecer, de nos estruturarmos e de termos esse senso de autorresponsabilidade. Então, sem Saturno, a gente não consegue nem ficar de pé sozinho. Sim. Né? Então, ele é, de fato, essencial para que a gente consiga ter espinha dorsal tanto literal quanto figurativamente. E você sabe, depois eu vou pedir para você me contar alguns exemplos nesse seu estudo aí, e acho que dá enriquecida, assim. Mas, por exemplo, assim, e aí você falou do lance de ter a carta, né? De ter a carta e não para terceirizar, e sim para ter um guia, né? Um manual. E aí, nesse sentido de Saturno, inclusive eu estou atendendo uma moça dentro desse processo de adicção, e ela tem um Saturno na casa 7, em conjunção com a Vênus dela, e aí tem todo um processo de anos de adicção, de fuga, né? E com todos os resultados possíveis dentro
não tão bonitinhos assim os resultados, mas quando ela consegue compreender, e a gente traz esse manual e fala assim, ó, esse Saturno de casa 7 vai trazer essa questão dentro do relacionamento, e uma afronta, né, ou qualquer linguagem que seja, dentro da questão afetiva, e isso tem diretamente a ver com as suas relações, com as repetições das relações, e como é que você lida com isso na sua vida. E ela vira para mim e fala assim, eu tenho 15 casamentos e todos tentaram me prender, e aí eu saí como louca na história, e depois acabei indo usar, e tem essa repetição, depois acabei me tornando compulsiva por relações. Então, a posição dele no mapa, ele já encurta o assunto de dizer assim, essa área da vida é o seu aprendizado. Né? Então, de repente, tem pessoas que já têm o mesmo problema com a adicção, mas o aprendizado é outro. Então, ela se relaciona bem e não quer dizer que ela é mais ou menos adicta, quer dizer dessa questão da individualidade. Né? Entende? Esse processo, né? Sim. O que a questão de casa 7 e muitas vezes Saturno também, é que normalmente o que a gente traz na casa 7, pelo menos até o nosso primeiro retorno de Saturno, a gente tende realmente a delegar para os outros, a terceirizar, a projetar naquilo que está lá fora. Então, ao invés de eu enxergar a minha necessidade de estruturação e de autocontrole, eu fico dizendo que o outro me controla. Né? Eu uso sempre esse exemplo de Saturno, que quando a gente é criança, e até na fase da adolescência, o Saturno, ele é muito projetado nas figuras de autoridade. Eu não vou porque a minha mãe não deixou. Meu pai que me mandou fazer tal coisa. A minha mãe que falou eu tenho que fazer o dever de casa. Então, são os nossos pais que mandam, que cobram, que exigem. E aí, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai introjetando essa autoridade que estava lá fora. Até que chega um ponto que eu preciso entender que eu vou fazer uma coisa, não é porque meu pai me mandou, meu pai que é chato, minha mãe que fica pegando no meu pé. Eu tenho que fazer isso porque isso é parte do objetivo que eu tenho para a minha vida. E isso vai me levar a um determinado lugar que eu quero ir, a uma determinada realização que eu também quero conquistar. Então, eu preciso entender que eu não posso esperar que meu pai me mande fazer as coisas, que minha mãe me exija isso ou aquilo, que meu marido, que minha esposa, o meu chefe. Então, isso é a gente começar a utilizar essa autoridade de maneira adequada e, ao invés de ficar delegando, meu chefe é um saco, que está sempre cobrando isso e aquilo. Você precisa que teu chefe te cobre o que é a tua atribuição fazer, isso também é usar Saturno muito mal. Né? Falando também, obviamente, estou falando de forma muito generalizada. Mas voltando para a astrocartografia, a gente estava desviando um pouquinho, né? Então, na astrocartografia, a gente, quando viaja para os lugares, a gente encontra determinadas energias que já estão colocadas no nosso mapa natal, mas naquela região a gente vai viver isso de uma forma mais direta. Uma outra maneira de a gente ativar essas linhas, que é uma coisa que a gente também precisa esclarecer, você não ativa essas linhas planetárias do seu mapa astrocartográfico apenas viajando para lá. Nossa, mas a minha linha de Vênus, que é uma linha que seria de relacionamento, ou a linha do regente da minha casa 7, está lá do outro lado do mundo, lá na Cochinchina, não tem condição de eu viajar para lá. Bom, de repente você se inscreve, né, num site de relacionamento lá daquela região, supondo que você fale a língua também, né? Também tem essas questões. Então, a gente também pode ativar essas linhas astrocartográficas de maneira remota. Quando a gente se corresponde com pessoas daquela região, quando a gente faz negócios com aquela região, por exemplo, o meu autor preferido é lá da Rússia. Às vezes você vai ler, vai olhar seu mapa, tem uma linha muito bacana passando sobre a Rússia. Então você lê um livro de um autor daquela região, você compra produtos daquela região, você come comidas daquela cultura. Então, tem várias maneiras de você ativar remotamente essas linhas astrocartográficas, além de literalmente viajar para lá. Isso é legal, no sentido de entender que existe um lugar, existe um ponto relacionado à busca, à escolha do planeta específico, à sua dignidade, e tem N possibilidades de você ativar aquilo, né? E ter consciência daquilo, né? Exatamente. Acho que isso é legal, né? Sim, sim. E também não é uma coisa assim de você
tem um lance parecido com a Revolução Solar, de você passar uma data específica e retornar? Não. Como que funciona esse processo? Uma das maneiras de você ativar, às vezes algumas pessoas gostam de fazer isso, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu não sou o tipo de astrólogo que vai mandar pessoas viajarem para mudar o mapa de revolução também. Eu gosto até de esclarecer isso. Quando a pessoa chega e fala, olha, meu aniversário é daqui 3 meses, 6 meses, eu vou estar de férias, eu quero viajar. Me fala que lugar que seria legal para eu viajar. Beleza, né? Você vai estar de férias, você já está planejando, provavelmente você já tem o orçamento para isso, então eu não vou te criar um problema, né? Aí eu vou perguntar, ok, para onde você pode viajar? Dentro do Brasil? Você pode ir para o exterior? Porque às vezes você fala, onde eu vou viajar? Eu falo, você pode ir para a Austrália. Eu falo, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então a gente tem sempre que levar em conta as condições gerais da pessoa que está diante de você. Então a gente faz isso perguntando, ok, para onde você pode viajar? Aí a pessoa fala, eu posso ir para qualquer lugar. Beleza, ok. Então, o jeito que eu faço eu vou olhar o mapa astrocartográfico dela e ver, em linhas gerais, o mapa astrocartográfico natal. Aí eu vou olhar que regiões são bacanas, que regiões são favoráveis. Também pergunto para ela, beleza, nesse próximo ciclo seu, você tem algum foco? O que você quer olhar mais? No que você está pensando? O que você quer desenvolver mais na sua vida? Esse ano eu quero estudar muito para concurso, ou eu quero eu quero entrar no mestrado, sei lá. A pessoa sempre tem seus objetivos. Ok, então vamos procurar uma região que combine com esses objetivos. Aí dentro disso eu também levanto o mapa da revolução, às vezes especificamente naquele ano, aquela região que no mapa natal é muito favorável, naquele ano pode não estar. Então, isso dá um pouco de trabalho a princípio, né? Mas aí a gente pode, sim, encontrar uma região que seja bacana, tanto no mapa astrocartográfico quanto no mapa da revolução. Agora, a pessoa vem fazer o mapa da revolução, aí é um ano que tem uma configuração bem difícil, né? Ultimamente é só o que a gente tem de 2020 para cá, né? E aí você vê que tem uma configuração ali meio complexa, numa casa que está também um pouco complicada. E aí, assim, eu normalmente não sou aquela pessoa que vai dizer, olha, por que você não viaja para lugar X para mudar esse mapa? Eu normalmente não faço isso, né? A pessoa vem, eu vou fazer a leitura da revolução solar dela, a não ser que ela diga que ela quer viajar, eu não vou mencionar isso. Mas sim, uma das maneiras de você também utilizar a astrocartografia é fazendo esse estudo da revolução solar, onde seria bacana eu passar o meu aniversário esse ano, para, de repente, favorecer certos objetivos e etc. Ainda assim, eu, pessoalmente, tenho as minhas reservas, porque, de novo, a gente não foge de quem a gente é e a gente não foge do que a gente precisa viver, né? Aí eu lembro de uma historinha que a Liz Green conta naquele livro Astrologia do Destino. Não sei se você já leu esse livro. É um livro basicamente sobre Plutão e essa ideia do destino, né? Aquela história que ela conta que tinha um mercador e o seu empregado. E um dia esse mercador falou para o empregado, vai lá no mercado comprar tal e tal e tal coisa. E o mercado foi, o empregado foi, né? Com as suas moedas tilintando, se dirigiu ao mercado, todo feliz da vida. Quando ele estava cruzando uma determinada rua, ele viu do outro lado quem? A morte. Ele levou um baita susto quando ele viu a morte do outro lado da rua acenando para ele. Ele falou, vixe, que isso? Ele deu meia volta, montou no cavalo, se mandou, passou o dia inteiro cavalgando, foi parar numa outra cidade muito distante, pegou as moedinhas, chegou numa hospedaria, estava exausto, pediu um quarto, chegou, subiu, esbaforido, se jogou na cama. Já era o final do dia, né? E apagou. Quando foi lá para meia-noite, ele acordou com batidas muito fortes na porta, acordou apavorado, não sabia onde ele estava, não sabia quem ele era, o que está acontecendo. Acordou assim, assustado, levantou, foi abrir a porta, quem estava na porta? A morte. Ele levou outro susto. Mas como assim?
eu cavalguei o dia inteiro fugindo de você. E a morte vem e fala para ele, pois é, você não deixou eu falar. De manhã, quando você me viu lá no mercado, eu acenei para você, era exatamente para lhe dizer que nós tínhamos um encontro aqui hoje à noite. Que bom que você entendeu. Então, essa é uma história engraçada, mas que traz esse ponto de, às vezes você acha que está evitando uma coisa e, na verdade, você está correndo para cima dela. Então, isso aqui também é uma crença filosófica minha, ninguém tem que concordar com isso, mas eu acho que a gente não foge de quem a gente é, e a gente não foge das coisas que a gente precisa viver. Dá para a gente viajar e buscar ter um mapa mais favorável? Beleza, não sou contra isso. Mas o que a gente precisa experienciar para crescer, eu acho que a gente vai viver de um jeito ou de outro. Sim, com certeza. Com certeza. E por isso que também a astrocartografia, ela não implica uma fuga. Agora, o que a astrocartografia pode oferecer é uma maior consciência até de como você viver o seu mapa também. Então, por exemplo, quando a pessoa faz essa análise global, é claro que nem todo mundo vem fazer uma análise astrocartográfica mundo. Nem todo mundo tem essa possibilidade de viajar para qualquer lugar, de se mudar para qualquer lugar. Né? A maioria das pessoas fala, olha, eu preciso mudar dessa minha cidade dentro do país. Então, a gente vai olhar um lugar no país que seja favorável. Por exemplo, eu fiz recentemente de um casal, cada um morava numa cidade. Que cidade a gente pode mudar que seja legal para os dois? Mas você vai olhar com mais consciência. Então, em determinada região, eu tenho uma energia mais forte de planeta X. Já nessa outra, é planeta Y. E a gente também alerta para regiões que podem oferecer riscos. Né? Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar de pessoas que, às vezes, você vai de férias para um lugar e suas férias são horríveis. Aquelas férias em que tudo dá errado, às vezes a pessoa sofre um acidente, ela tem contratempos, ela é roubada. São coisas horríveis, mas acontecem. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a família inteira foi de férias para o Nordeste e lá sofreram um acidente e a criança morreu, uma criança de 2 ou 3 anos. Então, umas férias que era para ser uma grande alegria para a família se tornou uma grande tragédia. Nessas alturas, a gente pode olhar, obviamente eu não tinha atendido essas pessoas, isso aqui é uma especulação minha, mas é possível, por exemplo, que no mapa dessa criança, no mapa dessas pessoas, aquela era uma região que estava muito tensa, que possivelmente oferecia riscos para eles. Eles nem conhecem a astrocartografia, mas eu estou só dando um exemplo aleatório de que, às vezes, você realmente viaja para uma região que vai detonar pontos sensíveis do seu mapa sem você nem saber. Então, também é interessante você olhar para você identificar regiões onde pode haver possíveis riscos, né? Não necessariamente para você evitar a qualquer custo, mas para, pelo menos, você trafegar ali com mais consciência, você estar mais atento, você estar mais atento ao seu movimento, atento a tudo que você está fazendo. Prevenir, né? Não vai conseguir fazer com que pare de chover, mas você pode levar um guarda-chuva. Exatamente, você não vai entrar de gaiato, né? Você não vai entrar de bobo alegre na história, né? Sim. Eunice, essa imagem que você trouxe é perfeita. Você não pode parar a chuva, mas você pode entrar na chuva com guarda-chuva, com uma capa de chuva, você pode esperar um pouco até a chuva diminuir um pouco, né? Então, você tem outras possibilidades. Sim. Muito legal. Eunice, te agradeço. Eu queria que você falasse o que você está aprontando. Eu vi que você está fazendo bastante coisa por aí. Como te encontrar, como fazer o mapa com você, se você está dando algum curso, você falasse pra gente disso. Obrigada, Guedes. Agradeço muito. Bom, vamos lá. Como você me encontra? Aqui no Instagram, o meu perfil está como Astrologia Maria Eunice Souza. Pode ir lá e pode seguir. Eu tenho atualizado pouco em termos de atualização do céu do dia, porque está realmente bastante intenso. Eu tenho sempre a sensação que fim de ano tudo se acelera.
O meu e-mail é psicológica, sem acento, psicológica.astrologia@gmail.com. Tenho um site também, que é mariaeunicesouza, com s.com. E também tem uma página no Facebook, que é Maria Eunice Souza Astrologia Psicológica. Eu terminei recentemente um curso de progressões secundárias, também fiz uma turma de mentoria e no ano que vem eu devo voltar também, tanto com a turma de mentoria para astrólogos iniciantes. Essa mentoria a gente traz toda uma preparação, trata tanto de coisas práticas quanto de coisas mais filosóficas a respeito da consulta astrológica. E no ano que vem também eu estou trazendo alguns cursos que eu estou formatando. Um deles é um curso de astrocartografia também. Astrocartografia, que o pessoal geralmente pede bastante, e um outro de eclipses, que também é um assunto que eu gosto muito de estudar. E agora, especificamente, nessas semanas, no sábado, eu tô participando de uma outra live como uma mesa redonda da CNA Astrologia, a Central Nacional de Astrologia, que está promovendo a Semana Astrológica. Todas as noites também eles estão promovendo uma live com vários astrólogos e vários assuntos. No sábado que vem a gente vai estar falando sobre a mudança do eixo nodal para Touro e Escorpião. E também vou trazer daqui a pouco o meu calendário de lives, que eu ainda vou falar sobre 2022, sobre Vênus retrógrado, que fica retrógrado no domingo, e ainda sobre Júpiter em Peixes. Então, mas eu vou divulgar ainda esse calendário. No momento, eu estou na correria dos atendimentos, enfim. Acho que eu coloquei tudo, né? Se você também quiser me contactar no WhatsApp, meu WhatsApp é DDD 65 981230880. Eu tenho grupos no WhatsApp onde eu faço essa atualização do céu do dia todos os dias através de áudios. Não é escrito, é áudio. Os grupos são fechados só para postagem de admin, para evitar que haja muito ruído, né? Então, quem quiser, também tem link na minha bio para esses grupos. Bom, muito legal. É isso. Eu agradeço muito. Só tudo isso. Agradeço demais pela oportunidade, Guedes, de falar também um pouco aqui do meu trabalho. E também te dou os parabéns por esse trabalho que é super interessante, que é um foco muito bacana que a gente não vê com muita frequência, o trato da dependência química e essa divulgação que você também tem feito, esse trabalho que você tem feito com vários colegas, convidando as pessoas para falarem também desse assunto sob diferentes perspectivas. Isso é bastante interessante. Parabéns também. Muito legal, muito legal. Eu agradeço aí a oportunidade de trocar esse papo, de registrar esse papo. Vai estar gravado aqui. E, enfim, foi mega legal poder falar com você. É só para dizer para o povo que na minha biografia eu separei lá, tem 30 vídeos com entrevista com vários astrólogos que já foram feitas. A Delmice vai para lá também, o Robson Papaléu, a Celisa, do Rio de Janeiro, a Ana Maria Costa Ribeiro, o Lucas Ruth, a Camila, que passou por aqui, a Titi Vidal, o Gui. Só gente consagrada, né? O Gui é astrólogo desde os 10 anos de idade. Enfim, tem bastante gente aí, enfim, para mim é um aprendizado. E nesse trabalho de levar a astrologia no trato da dependência química também, para mim é uma realização, assim, de poder levar essa consciência, de poder levar para essas pessoas um caminho de liberdade através do que elas são, e através da carta de quem elas são, e trazer essa consciência e trocar esse papo. E aí eu faço esse trabalho de mentoria, né? Então, no link da minha biografia tem ali Fique Limpo na Rua. Então, é uma mentoria de acompanhamento de 3 meses aí. A gente vai falando do mapa e sobre quem se é, tendo essa consciência, e vem sendo bem legal assim, as coisas vêm acontecendo. E é isso. E esse mês ainda vai ter algumas lives com a Gi, e tem mais gente por aí. Eu esqueci de mencionar uma coisa, né? A gente acabou tergiversando um pouco. Eu esqueci de mencionar que uma das coisas que a astrocartografia pode propiciar é você também ter esse olhar diferente para a região onde você mora, para você conseguir identificar regiões que ajudam você também a estimular a tua determinação, né, nesse trato da dependência química, né, para as pessoas que têm essa questão,
ou regiões que, na verdade, podem te atrapalhar. Então, a gente analisa o teu mapa, identifica no teu mapa quais são os possíveis significadores, e aí uma das coisas que a gente pode fazer é evitar essas linhas, por exemplo, desses significadores, para evitar esse estímulo que, nesse caso, é desnecessário, um estímulo que você não quer ter, né? Ou ainda uma outra técnica que é o espaço local, que é uma outra maneira também de a gente olhar astrolocalização, para identificar dentro da cidade que você mora, aqui a gente está falando de micro-região, dentro da cidade que você mora, que bairros, que pedaços da cidade são mais legais para você e quais regiões que talvez não sejam tão legais assim. Então, também dá para fazer esse uso. Desculpa, eu acabei voltando para o tema, mas a gente já estava se despedindo. Então, de novo... Não, tá tudo certo. Eu só fui pegar o calendário aqui, ó. Então, no dia 15, a Patrícia Néria, a gente vai falar sobre o céu de 2022, sobre o ingresso também de Júpiter. E no dia 22, a Gisele, que estava por aqui, a gente vai falar de astrologia kármica, dentro desse processo também de trato. E é isso, assim, eu acho que falar de astrologia é um presente, assim, poder ter essa voz, né, trocar esse papo e passar isso para frente adiante é um presente. Te agradeço demais. Foi muito legal trocar esse papo com você. Prazer foi meu. Astrologar sempre é uma delícia, né? Como a gente já tinha falado antes. É sim. Beijo, ótima noite. Ótima noite para você também. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Boa noite, gente. Obrigada, Rodrigo. Beijo. Beijo, tchau.